Você não está cansado porque trabalhou demais. Você está cansado porque passou os últimos anos tentando convencer a si mesmo de que ainda se importa. A desistência costuma ser tratada como um fracasso da vontade, um colapso do caráter, mas existe uma forma de desistência que é silenciosa, coreografada e, estranhamente, admirada. Nós as chamamos de maturidade. Olhe ao seu redor. Observe as pessoas que dizem ter pé no chão. Elas falam sobre aceitação, sobre entender os limites, sobre escolher batalhas. Soa sensato, soa adulto. Mas, se você olhar de perto, por trás da serenidade dessas escolhas, há um rastro de pequenas mortes diárias. Pensar que desistir é sempre um ato consciente é um erro. Existe um momento específico em que a desistência deixa de ser decisão e passa a ser hábito. Não acontece com barulho, não há anúncio, é uma erosão lenta da identidade. Você não acorda um dia e pensa, hoje vou me tornar alguém menor. Você apenas começa a negociar. Negocia seus sonhos em troca de estabilidade. Negocia sua indignação em troca de pertencimento. Negocia sua intensidade em troca de não incomodar ninguém. E cada negociação parece razoável quando vista isoladamente. O problema é o conjunto. O problema é o que sobra depois de anos abrindo mão de si mesmo em parcelas pequenas o suficiente para não doerem de uma vez. Nós aprendemos a transformar a covardia em prudência. É um mecanismo de defesa sofisticado. Quando o peso de tentar se torna insuportável, o cérebro busca uma saída honrosa. Ele não quer que você se sinta um derrotado, ele quer que você se sinta um estrategista. A primeira camada é a da utilidade. Você se convence de que aquele projeto, aquela relação ou aquele sonho não faz mais sentido lógico. Você faz cálculos, analisa o retorno sobre o investimento emocional e conclui, com uma frieza quase cirúrgica, que o melhor é parar. Nesse momento, você sente alívio, mas o alívio não é paz. O alívio é apenas a ausência súbita de uma pressão que você mesmo criou. O cansaço que você sente hoje não vem do esforço, vem da dissonância, do atrito constante entre quem você é e o que você finge ser para sobreviver. Porque sustentar uma mentira coerente exige mais energia do que perseguir uma verdade incerta. Existe uma violência invisível em viver aquém da própria capacidade. Ela não deixa marcas externas, mas corrói por dentro. É por isso que tantas pessoas aparentemente bem resolvidas carregam um olhar vazio. Elas não estão deprimidas, estão subutilizadas. Você aprende cedo que sonhar alto tem um custo social. Pessoas que não tentam se sentem julgadas pela simples existência de quem tenta. Então o sistema propõe um acordo implícito. Não seja demais. Não queira demais. Não exija demais. Não imagine demais. E, se você obedecer, será recompensado com algo chamado normalidade. Normalidade é uma jaula confortável. Ela não a machuca, ela adormece. Com o tempo, você começa a confundir a ausência de conflito com felicidade. Confunde estabilidade com sentido. Confunde silêncio interno com paz, quando, na verdade, é só resignação. A maturidade vendida como virtude suprema é, muitas vezes, apenas a desistência que aprendeu a falar bonito. Perceba como a linguagem muda. Você não diz mais, eu fracassei. Você diz, não era o momento certo. Você não diz mais, eu tive medo. Você diz, estou priorizando outras coisas. Você não diz mais, isso ainda importa para mim. Você diz, já não faz tanto sentido. A linguagem não descreve a realidade, ela a anestesia. E quanto mais você suaviza as palavras, mais fácil fica viver com escolhas que, no fundo, te envergonham. Muitas vezes, o que chamamos de maturidade para desistir é apenas o esgotamento da nossa capacidade de lidar com um desconforto. Nós não desistimos porque o objetivo perdeu valor. Desistimos porque não suportamos mais a imagem que o espelho nos devolve quando falhamos. É mais fácil enterrar o desejo do que carregar a frustração de não alcançá-lo. Existe uma diferença sutil, quase invisível, entre deixar ir e abandonar a si mesmo. O homem maduro sabe quando a porta está trancada por dentro. Ele entende a impermanência.
mas o homem que usa a maturidade como disfarce apenas parou de empurrar a porta, porque tem medo do que o esforço revela sobre sua fraqueza. A sociedade premia essa desistência silenciosa. O sistema gosta de pessoas que entendem seu lugar. O mundo é mais seguro quando as pessoas param de tentar o impossível e se acomodam no provável. Chamamos isso de realismo. Mas o realismo é, frequentemente, o cemitério das potências humanas. Com o tempo, você já não sabe mais se desistiu porque amadureceu ou se amadureceu porque desistiu. A narrativa se inverte. A causa vira consequência. E quando percebe, você já está defendendo com convicção aquilo que um dia te matou por dentro. O mais perigoso não é abandonar um sonho, é convencer-se de que você nunca o quis de verdade, porque isso reescreve o passado, e quem controla o passado, controla a identidade. Aquela versão de você que acreditava demais passa a parecer ingênua, infantil, patética. E, assim, você se distancia dela para não sentir saudade. Mas a saudade não desaparece, ela se transforma em cinismo. O cinismo é o estágio final da desistência. É quando você já não tenta, mas também não admite que parou. Então você ataca quem ainda tenta, chama de ilusão, chama de ego, chama de fantasia adolescente. Nada ameaça mais uma pessoa acomodada do que alguém que ainda acredita. Pense nas coisas que você deixou para trás em nome da sua saúde mental. Quantas eram realmente tóxicas e quantas eram apenas difíceis? A linha é tênue, e nós nos tornamos especialistas em apagar essa linha para conseguirmos dormir à noite. Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Se ninguém estivesse olhando, você ainda teria parado? Se não houvesse aplauso pela sua maturidade, se não houvesse validação social pela sua renúncia, se ninguém estivesse ali para chamar sua desistência de sabedoria, você ainda faria a mesma escolha? Ou você só parou porque precisava que a dor fizesse sentido? E se a verdadeira maturidade não estivesse na decisão de parar, mas na coragem de admitir o motivo real da parada? Imagine a liberdade de dizer: eu desisti porque tive medo, sem verniz, sem narrativa heróica, sem auto-engano. A manipulação mais perigosa é aquela que exercemos sobre a nossa própria história. Nós editamos o passado para que a renúncia pareça uma vitória ética. Criamos um pedestal para a nossa própria estagnação. Enquanto isso, a vida vai se tornando menor, mais estreita, mais confortável e profundamente vazia. Desistir pode sim ser um ato de sabedoria, mas, na maioria das vezes, é apenas o som do cansaço sendo batizado como virtude. E, talvez esse cansaço não seja um sinal de que é a hora de parar. Talvez seja o último aviso de que você parou cedo demais. A pergunta que resta, aquela que você provavelmente vai evitar responder enquanto tenta dormir hoje, é simples. Você finalmente amadureceu ou apenas aceitou a derrota e decidiu chamá-la de maturidade?